Boa noite aos irmãos que eu não tive o privilégio ainda de cumprimentar. Boa noite também aos irmãos internautas, que estão nos assistindo. Nós temos uma assistência de 37 pessoas aqui, 80 pela internet. Estamos com 117 pessoas nos acompanhando nesta oportunidade. Vamos prosseguir, irmãos, com a permissão do Senhor, o nosso estudo na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, estamos ainda no capítulo 1. Vamos estudar hoje os versos 17, 18, 19. 1 de Pedro 1, versos 17 ao 19. Vamos aproveitar, então, a leitura que está exposta no nosso vídeo para fazermos numa mesma versão e aí entrarmos na nossa reflexão. Leiamos juntos. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Como a gente tem feito, irmãos, como eu tenho feito nesses estudos de livros da Bíblia, eu sempre tenho que fazer, entendo que precisa ser feito uma recapitulação do que já foi dito anteriormente, não é? Para que irmãos que porventura estejam nos ouvindo pela primeira vez, começando agora conosco esse estudo, não fiquem muito fora do contexto, não é? Eu sei que leva um pouquinho de tempo, mas eu procuro limitar dentro do conteúdo que eu trouxe um tempo para isso. Nero incendiou Roma em 64, culpando os cristãos, e deu início oficialmente à perseguição ao cristianismo por parte do Império Romano. Esse é também o ano que se tem como ano em que esta epístola, ano 40, em que esta primeira epístola de Pedro foi escrita. Pedro chamou os destinatários de sua carta de a igreja que estava na Babilônia, fortalecendo a ideia de que o local no qual foi escrita esta carta foi a cidade de Roma ou um local próximo. Afinal, após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império Romano, Roma passou a ser chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o império passou a ser chamado de Babilônia. Com o propósito de consolar aos cristãos perseguidos, mas sem fantasias, Pedro confirmou e avisou que os seguidores de Jesus passariam por tribulações. Ele escreveu sobre a proteção de Deus aos que lhe pertencem em Jesus Cristo, mas em simultâneo falou dos cristãos serem entristecidos por todo tipo de provação. Mas reforçando a importância da ressurreição de Jesus Cristo, o apóstolo consolou a igreja perseguida, afirmando ser dela o herdar a Canaã celeste eterna, os novos céus e a nova terra, e que isto, ele disse, é uma realidade incorruptível, é uma realidade que jamais será contaminada, é uma realidade que sempre se renovará e que terá o seu ápice na realidade guardada nos céus. Aproveitamo-nos das palavras petrinas para refletir sobre predestinação, não predestinação, sobre a Trindade, sobre a salvação e da importância do contexto do Antigo Testamento, reforçando a ideia de que quem pertence ao Senhor Jesus Cristo tem o status privilegiado de estar experimentando algo que os profetas desse Antigo Testamento haviam recebido em seus corações, haviam falado, pesquisado e anunciado, mas não haviam experimentado. Não experimentaram as realidades dos fatos que eles estavam prevendo. Conquanto o Antigo Testamento não seja para o Israel de Deus hoje, a saber, a Igreja de Cristo, o Antigo Testamento não seja fonte de doutrinas, ele permanece, no entanto, com a autoridade da palavra de Deus, porque nele, no Antigo Testamento, estão as bases sobre as quais Deus trabalhou com o seu amor para nos conceder em Cristo Jesus
a sua graça. Pedro envolveu os anjos na epopeia terrestre da pregação e efeitos do Evangelho via a gloriosa missão do Messias. E por isso Pedro, disse que acerca dessas coisas que os anjos desejavam atentar e prestavam atenção. O apóstolo insistiu, e o Espírito Santo insiste hoje, na dependência de Jesus Cristo, a quem eles, os cristãos ou seguidores do caminho, e nós hoje já haviam e somos conclamados a amar de forma profunda, leal, com o amor ágape. Da graça da salvação, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, avisou o apóstolo, passarão para a graça da revelação na parousia, ou seja, no retorno de Jesus, quando estaremos então nos novos céus e na nova terra. O oráculo de Deus ensinou que os cristãos, os crentes em Jesus, nós, então somos instados a raciocinar, a refletir, quando precisamos pensar sobre a glória, sobre as nossas esperanças, mas também sobre o tamanho das nossas responsabilidades. Por isto Pedro falou aos cristãos sobre o estar prontos para a ação, usando para isto um termo grego que literalmente significa enfiando-se numa roupa apropriada para um combate com a cinta já colocada, mais ou menos seguindo a ideia, né, do apóstolo Paulo, quando fala de nos vestirmos com a roupa de combate do cristão. Com certeza o apóstolo estava tomando como orientação do Senhor Jesus, tomando as orientações de Jesus como pano de fundo, quando Jesus, segundo Lucas 12:35, disse: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, diríamos hoje as suas lanternas. Batendo em cima do que Pedro chamou de esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, os cristãos nos escritos petrinos estão convocados para manifestar a certeza de que por causa da graça da salvação, recebemos também a graça da glória eterna, e não a ira de Deus, a se manifestar sobre os que recusam-se e se recusarão à salvação em Jesus Cristo. Também podemos perceber na maneira de escrever de Pedro que mesmo entre os filhos de Deus há os filhos de desobediência. Não, eles não são filhos da desobediência porque receberam o Evangelho. Os filhos da desobediência são os perdidos. Mas no meio dos salvos e salvas há os filhos desobedientes. Se tornaram desobedientes. E aí lembramos alguns exemplos bíblicos sobre isso, e Davi é um grande exemplo sobre isso, mas destacando que como filhos e filhas de Deus, quando nós desobedecemos, não temos como nos sentirmos felizes por sermos salvos e salvas. Não perdemos a salvação. Salvação, quando se tem, ela é eterna. Por isso que nós chamamos de vida eterna. Se é eterna, você não pode ter hoje e deixar de ter amanhã. Não é? Jesus não nos dá uma coisa que eu tenho hoje e posso perder amanhã, porque isso seria uma salvação pelas obras. A salvação é sempre pela graça. Agora, nós estamos falando de gente salva mesmo, de gente que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que o recebeu como Senhor e Salvador absoluto, e não que são simplesmente membros da igreja, ou que se batizaram, ou que se dizem cristãos, ou que fazem parte de rituais e sacramentos das igrejas, mas aqueles que têm realmente uma experiência pessoal com Jesus. Mas mesmo salvo e salva, quando peca, irmãos, quando nós pecamos, nós temos dificuldades de nos sentir alegres e felizes pela salvação que temos. O pecado nos impede disto. E aí precisamos ser punidos pelo amor e justiça de Deus, que também se ira contra os que são seus, como se irou contra o seu povo Israel, e não só uma vez. Pedro então avisou-lo como esta situação pode ser evitada pelos filhos obedientes. E ele disse: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, e assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Aprendendo que Deus não age conosco à luz do seu ideal, mas da nossa realidade, nós sabemos que mesmo sendo o pecado parte da nossa vida, ele não tem por que nos dominar, ele pode ser vencido, combatido, de forma que o ser santo como Deus tem a ver com a diferença
que há no caráter da pessoa salva, daquela pessoa que está e que vive sem Jesus Cristo. Ser santo à luz do que Cristo foi, como um ser humano real que foi, será sempre um ideal a ser buscado todos os dias por nós, até a nossa partida para a eternidade. Mas que vale a pena fazer, porque com a ajuda do Espírito Santo, parecer mais com Jesus amanhã do que nós conseguimos parecer hoje, com certeza sempre será alguma coisa muito boa, abençoadora para nós e nos tornando também abençoadores para os outros. E aí nós entramos no texto de hoje. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Algumas versões dizem durante a peregrinação de vocês. Dando continuidade, meus amados, à ênfase sobre a vida diferente que deve caracterizar o cristão, a cristã, diferente em termos de moral, diferente em termos de honra, diferente em termos de justiça. É preciso ter cuidado com esse negócio de ser diferente do mundo, porque às vezes a gente fica e se torna pessoas chatas, não é? Pessoas que não são bem-vindas nos locais onde estão trabalhando, onde vivem, porque assumem posturas em nome dessa diferença que são equivocadas. A diferença que a gente precisa mostrar na nossa vida é essa diferença em termos de moral, de honra, não é? De justiça, de honestidade, de equilíbrio, e não, às vezes, preocupado com certas nuances e anuências, não é, que existem nesta maneira de vestir, em usar isso ou usar aquilo, embora o cristão sabe que precisa ser comedido, equilibrado em todas as coisas. Pedro, vai nos falar, não é, dando ênfase a isto, ele conclama os seguidores de Jesus dos seus dias, e o Espírito Santo de Deus nos conclama hoje, usando a palavra de Pedro, a vivermos sob duas realidades: a do medo do pecado e a da consciência da realidade de Deus como Pai. Duas palavras, então, se destacam nesse texto de Pedro para nós hoje: Pai e temor. O termo grego para temor é fobia, que quer dizer medo, pavor, mas que também pode ser traduzido como reverência, grande reverência, profunda reverência. Em relação a Deus, na maior parte das vezes, a tradução melhor para a fobia é esta: reverência, não medo. Não temos que ter medo de Deus, mas temos de ter profunda reverência para com Ele. Mas do pecado não, nós devemos ter medo. Em relação a Deus, devemos ter aquela reverência que às vezes explicamos como o levar Deus a sério. Mas é claro que há textos bíblicos nos quais o melhor sentido da palavra fobia é mesmo o medo. E esse é o caso agora da palavra Petrina, quando ele fala deste medo de nós andarmos de forma indevida. O seguidor, a seguidora do Senhor Jesus deve ter medo de pecar. Nós precisamos ter medo de pecar. Medo de fazer, irmãos, o que nos fará parecer cada vez menos com o Senhor Jesus. Mas, por outro lado, este medo não pode nos afastar como cristãos e cristãs da realidade de Deus como Pai. Pedro era um judeu e ele sabia que o sentido da palavra Pai, aplicada a Deus no contexto judaico, sempre teve o propósito de exaltar a misericórdia de Deus. Por isso o Senhor Jesus, na oração chamada de a oração do Senhor, ele inicia essa oração, né, que popularmente chamamos a oração do Pai Nosso, ele inicia a oração dizendo: Pai Nosso, nosso Pai que está no céu. Paulo, em Romanos, nos diz que por sermos adotados por Deus e por causa do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. A tradução de Abba, Pai é papai, meu papai, papaizinho. Nós podemos chamar a Deus de papai, porque essa é a ideia que Deus quer passar, com toda a sua glória, com toda a sua onipotência, com toda a sua grandeza. Deus quer que nós o consideremos seu
papai, o nosso papai. Então, irmãos, o medo de pecar não tem de nos afastar da realidade de Deus como o Pai que ama, como o Pai que nos ama, que não é, obviamente, nunca, jamais, conivente com o pecado. Deus nunca é conivente com o que está errado, Deus nunca é conivente com o pecado, mas Deus ama o pecador. E por ser, como diz Pedro, aquele que julga imparcialmente, ele nos entenderá como pecadores conforme a sua justiça. Daí Jeremias e Paulo chamarem Deus de o justo juiz. Jeremias 11:20 e 2 Timóteo 4:8. Se somos parte da raça eleita, temos Jesus, somos. Se somos partes do sacerdócio real, se temos Jesus Cristo, somos. Então sempre nós vamos ser corrigidos quando nós errarmos. Deus nos corrige, e corrige como um pai corrige o filho ou a filha, porque ama. E Deus faz isto. Nós não temos, e é um perigo muito grande quando queremos fazer isso, nós não temos como determinar, como classificar, ou mesmo explicar convenientemente como é que é feita esta correção de Deus. Como é que Deus vai corrigir a A, B, C ou D, ou vai nos corrigir? Porque isso não nos compete, isso não está, na verdade, sob o nosso domínio. Mas o que nós temos que crer é que Deus, por ser justiça perfeita, Ele sabe quando nós temos de ser corrigidos, da forma que temos de ser corrigidos. Não é? Paulo, sem dúvida, inspirado pelo Espírito de Deus, sabia, quando teve que dizer a respeito daquele moço da igreja de Corinto, que tinha relações sexuais com uma de suas madrastas, ou com a sua madrasta, né? Já expliquei isso aqui, que é provável, porque naquele tempo isso acontecia, os homens se convertiam já casados, com várias esposas, e continuavam, né, a manter as suas esposas. Não podiam casar mais de novo, mas mantinham as suas esposas. É possível que esse rapaz fosse filho de uma das esposas daquele homem, não é? E ele flertou com uma delas, relacionou-se com uma delas. Não é possível que só fosse uma madrasta mesmo, né? E que ele então fez isso. E Paulo diz à igreja de Corinto, primeiro critica a igreja com veemência, porque a igreja sabia do que estava acontecendo, mas não tomou providência nenhuma, né? E parece que a determinação de Paulo, nós cremos sob a autorização do Espírito de Deus, teve que ser da maneira que foi, drástica, até para que a igreja se sentisse culpada do que haveria de acontecer com aquele moço. Mas aí Pedro diz, entrega a sua carne ao diabo, para que ela sofra, para que ele sofra, mas o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aquele moço era crente, mesmo pecando, não é? Desse jeito. Mas o castigo seria esse. Mas veja bem, Paulo sabia, porque podia estar determinando isto. Nós não temos essa autoridade para dizer, bem, eu vou fazer como Paulo, eu vou entregar sua carne ao diabo para que você sofra. Não temos, irmãos, esse direito. Podemos até ter vontade de fazer isso, mas não devemos. Não podemos ter. Porque todos nós, irmãos, somos seres humanos e todos nós somos sujeitos, não é? À correção de Deus. Agora, Paulo diz isso, fala isso porque tinha autoridade para fazer isso, mas os irmãos observem que os irmãos podem, depois de ler todas as epístolas de Paulo, nunca mais ele falou isso. Nunca mais ele determinou que isso acontecesse mais com ninguém. É o caso lá de Pedro, né? Com Ananias e Safira, e eles mentem, né? Porque não querem distribuir a propriedade. Pedro foi muito claro, a propriedade é de vocês não são obrigados a dar o que os outros estão dando. Mas se vocês não queriam dar, por que vocês mentiram? Por que vocês estão trazendo o dinheiro que não é o equivalente àquilo que vocês, no caso, então, estava combinado a dar? Vocês tentaram mentir, vocês mentiram a Deus e não aos homens, e por isso vocês vão morrer. Os irmãos observem também que isso não aconteceu mais, não temos ali uma regra para dizer que nós podemos matar ninguém. Ainda Paulo, né, naquela situação de Corinto, da maneira errada dos cristãos de Corinto celebrarem a ceia, e Paulo diz, quem come e bebe indignamente, quem participa do cálice e do pão de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação, e por isso alguns de vocês estão doentes, e alguns até já morreram. Bem, nós podemos até admitir que isso aconteça, que pessoas que estão participando da comunhão da igreja de forma indigna, porque não estão discernindo o corpo do Senhor, não estão levando a sério, né, o seu relacionamento com Deus, possam ficar doentes ou possam até morrer, mas nós não sabemos como é que é isso.
E não dizemos que podemos ver que isso está acontecendo. Não estão entendendo? Há certas coisas que nisso nós estamos limitados. Muitas coisas, ou várias coisas, algumas coisas que são pertinentes à época apostólica, aos tempos apostólicos. Não são mais pertinentes aos dias de hoje. Eu não duvido, é claro que não, em absoluto, do poder de Deus para fazer nada, absolutamente nada. Mas à luz da palavra dele, irmãos, eu tenho muitas dificuldades de aceitar que alguém hoje possa ressuscitar. À luz da palavra de Deus. Em Hebreus está escrito, ao homem está destinado a morrer uma vez só. Então, depois da época apostólica, ou já dentro da época apostólica, ficou determinado que o milagre da ressurreição não aconteceria mais. Ah, mas eu tenho ouvido casos disso, de pessoas que ressuscitaram. Lembre-se daquela situação daquele rapaz, e o doutor Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, de repente anotou aquilo já para nos ajudar a entender isso. Aquele rapaz que dormiu quando Paulo estava pregando e caiu do terceiro andar. Lucas diz que o espírito não tinha saído dele. Ele foi dado como morto, Paulo orou para ele voltar à vida, mas Lucas diz que o espírito não tinha saído dele, ele não tinha morrido de fato. Ele morreu aquilo que os médicos chamam de morte clínica. Não pode acontecer o milagre de a pessoa ter morrido, clinicamente falando, humanamente falando, e depois volta à vida. Volta à vida porque não houve o que a Bíblia chama de thanatos, a separação entre a alma e o corpo. Por favor, não estou negando o poder de Deus, ele é dono da vida, ele faz o que ele quer. Né? Tem um plástico aí muito interessante que eu gosto de ver, tem alguns carros que usa, deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser Deus. Deus faz o que ele entende, né, que precisa fazer, mas Deus não se contradiz, irmãos. E é muito estranho, porque na palavra dele é que está escrito, ao homem está destinado a morrer uma vez só. Então podemos ter esses tipos de milagres parecidos, né, que não deixa, obviamente, ser um milagre fantástico, porque humanamente falando não há mais esperança para aquela pessoa, e ela voltar à vida por misericórdia e por permissão de Deus. Mas o exemplo que eu acabo de dar é para que a gente se situe dentro da palavra, para que a gente não queira extrapolar a palavra. E hoje nós vivemos um tipo de cristianismo que tem essa tendência de querer extrapolar a palavra, de querer ir além, né, do que está na palavra. E por isso se agenda milagres para Deus, se marca dias para Deus fazer milagres, para acontecer isto ou aquilo, como se nós tivéssemos essa autoridade. Né? E quando a palavra de Deus nos ensina a submissão, inclusive aos propósitos de Deus. E o Senhor Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pedir que Deus faça a sua vontade sobre a nossa vida não é falta de fé, não, senhores. Pelo contrário, é um exemplo enorme de fé. É quando você se declara totalmente submisso aos propósitos de Deus para a sua vida, sejam eles quais forem, mesmo que nós não entendamos e tenhamos dificuldades, às vezes, de não ter a resposta às nossas orações que nós gostaríamos, não é, que acontecesse. Se somos parte da raça eleita do sacerdócio real, sempre seremos corrigidos. Deus nos corrige como um pai que ama. Não temos, como disse, de determinar e classificar ou explicar como são as correções de Deus. Afinal, nós podemos pecar por negligência, nós podemos pecar por orgulho, nós podemos pecar por rebeldia, mas, irmãos, nós podemos pecar sem saber que estamos pecando. Por isso é preciso confiar na justiça de Deus. Podemos pecar sem saber que estamos pecando? Podemos. Por isso que o salmista orou lá no Salmo 18, 19, vê, Senhor, se em minha conduta existe alguma coisa que está te ofendendo, e me dirige, então, pelo caminho eterno. Olha para mim e vê se eu não estou no caminho mau, porque, de repente, eu não estou percebendo que estou no caminho mau. E aí vem o outro texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Irmãos, não há como entender isso de outra forma. O mal do qual o Senhor Jesus nos redimiu, com o custo da sua própria vida, com a sua morte na cruz,
não é senão, avisou Pedro, aqueles atos, aquelas práticas, aqueles pensamentos que faziam e fazem parte da vida dos que vivem sem Deus, e que para aqueles que se tornam cristãos são coisas do passado, que não deviam estar sendo repetidas. No momento em que nós nos convertemos, existem muitas coisas que nós fazemos e que não deviam ser feitas, porque tem a ver com a maneira antiga de nós vivermos, ou como disse aqui o apóstolo, conforme a prática dos nossos antepassados. E é isto, irmãos, que o versículo que lemos chama de maneira vazia de viver. E aí não há dúvida, continuar vivendo, repetindo os erros dos tempos, quando não tínhamos na vida o senhorio de Jesus Cristo, quando não conhecíamos a verdade, quando não tínhamos ainda o Evangelho de Jesus, não havíamos ainda nos convertido, viver da mesma maneira como vivíamos nesta época, ou naquela época, no caso nessa época, não nesta, é negar implicitamente o valor da morte de Jesus Cristo, que aconteceu para nos salvar da perdição eterna, mas também para nos tornar em morada do Espírito Santo de Deus. E isto, em outras palavras, significa nascer de novo, sermos regenerados, nos tornarmos novas criaturas. Vamos imaginar alguém que, gastando de forma imprudente, de repente entrou numa situação desesperadora, tantas dívidas, não é? A ponto de pensar em tirar a sua própria vida. Às vezes que, de repente, um amigo, sabendo da situação desesperadora dessa pessoa, tira do dinheiro que ele ajuntara durante anos para fazer algo importante para a sua vida, tira a importância necessária para pagar a dívida do amigo, de modo a não poder mais fazer o que pretendia fazer, porque ficou sem recursos. Mas não suportando a dificuldade do amigo, ele tirou o que ele tinha das suas economias, do que havia juntado, e pagou a dívida dessa pessoa. Pagou a dívida do amigo e lhe disse: eu sei que você não tem e nunca vai ter como me pagar. Então eu não estou lhe emprestando, eu estou lhe dando esse dinheiro. Ao que o devedor, então emocionado, com lágrimas, diz: amigo, eu nunca vou esquecer isto. Você sempre terá um lugar especial na minha vida, mas quem sabe há alguma coisa que eu possa fazer por você? Então o amigo que paga a dívida diz: a única coisa que eu quero que você faça, fulano, é tomar todo o cuidado possível para que nunca mais você caia nesta situação na qual você caiu. É isso que eu quero que você faça por mim, como maneira de você mostrar que realmente ficou grato a mim. Mas eis que, passando algum tempo, há de se saber que o sujeito que teve a sua dívida paga por causa da sua compulsão por gastar, estava outra vez seriamente endividado. Como é que a gente, irmãos, acha, vamos que a gente conheça uma história como essa, eu conheço algo parecido, né? Como é que a gente acha, que a pessoa que fez isso, que tirou das suas economias, que tirou do seu dinheiro, que estava juntando para fazer algo para ele, para o seu uso, porque tinha necessidade, mas depois não pôde mais fazer, porque pegou esse dinheiro para salvar essa situação, como é que essa pessoa vai se sentir ao saber que o sujeito caiu de novo, voltou a contrair dívidas? Como é que vão se sentir as pessoas que, conhecendo essa história, mas sabendo que o sujeito voltou a se endividar, como é que essas pessoas vão se sentir? Indignadas, não é? Nós vamos dizer: mas queridos, é isso que acontece comigo e com você. É isso que acontece comigo e com você em relação a Jesus Cristo. É assim que nós fazemos com o Senhor Jesus quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, porque não estamos tomando cuidado com a vida que nós passamos a ter e que devia ser a vida de alguém que teve a mais terrível dívida paga, porque a pior dívida que existe é a dívida com a perdição eterna. E Jesus Cristo pagou essa dívida por nós. Mas como é que nós, como pessoas que temos essa dívida paga,
voltamos a fazer o que tem a ver com pessoas que ainda estão com dívidas em relação à perdição eterna. Quando pelo seu precioso sangue, como o sangue de um cordeiro, o texto diz, sem mancha, sem defeito, Jesus pagou pelos nossos pecados para sempre, não com ouro ou prata, como está no versículo que lemos, isto é, não com qualquer riqueza deste mundo, por mais extensa e intensa que essa riqueza possa ter, não há riqueza no mundo que pague a salvação da nossa alma. Como é que depois de recebermos essa salvação, não vamos ter cuidados com a nossa vida espiritual? Não estou dizendo, irmãos, que não possamos cair. A gente cai. A palavra de Deus, eu falei isso da vez passada, não é? Estudando essa questão do ser de santo como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Que a mesma Bíblia que diz isso, diz que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. É o próprio Pedro que diz que Jesus deixou suas pegadas para que nós andássemos por ela. Ora, nós cremos, ensinamos e confessamos que Jesus foi ser humano, nunca deixou de ser Deus, mas se tornou ser humano de verdade. Ele não era uma ilusão de ser humano, era ser humano mesmo. A Bíblia diz que em todas as coisas ele foi como nós, só não pecou. Não pecou, irmãos, porque assumiu o seu amor para com o Pai de não pecar, e não pecou mesmo. Resistiu como ser humano a todo pecado, e por isso se torna no nosso exemplo a gente seguir a pegada dele, mas a gente diz, mas ninguém segue as pegadas de Jesus, mas tem pelo menos que querer. Nós temos pelo menos que querer. O modelo é esse, o paradigma é este, as pegadas dele para andarmos nela, amar como ele amou, falar como ele amou, pensar, tentar pensar como ele pensou. Por isso, falando aí sobre, às vezes, a vontade que a gente tem de ser rebelde nesses dias que nós estamos vivendo, principalmente em determinados aspectos, e aquela tentação enorme de odiarmos e de querer amaldiçoar as pessoas que estão fazendo coisas horrendas aí, descaradamente, mas o alerta é que não podemos fazer isso. É amar aqueles que nos aborrecem, é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. E aí eu lembrei a palavra de John Wycliffe, o grande pré-reformador, quando ele dizia, se o caminho de Cristo é o caminho da justiça, esse é o meu caminho. Mas se o caminho de Cristo não é o da violência, este não é o meu caminho. Então nunca podemos, irmãos, pensar em violência, em apedrejar nada, em botar fogo em nada, em virar tudo de cabeça para baixo. Por mais revoltados, indignados que estejamos, temos que confiar na justiça de Deus, ainda que tenhamos que nos postar. Um desses nossos pregadores aí falou recentemente, aí não disse errado não. Irmãos, pelas coisas que estão acontecendo, temos que buscar os nossos direitos, verdade. Enquanto temos os nossos direitos, temos que buscar. Enquanto existe uma Constituição aí dando direitos a gente, de protestar contra isso, de uso indevido de crianças, do jeito deles, a gente tem que protestar contra isso, mas isso não significa ir botar fogo em lugar nenhum, nem quebrar lojas e nem usar de violência, porque isso não é o caminho de Cristo. Usar enquanto está aí à disposição, porque também, mesmo estando aí, passam por cima disso e ignoram, né, os direitos que se tem, mas pelo menos para dizer que de que adianta vocês terem direito? Vocês não usam? Não, vamos usar. Mas isso não nos dá o direito de perdermos o tino e de perdermos o nosso compromisso que nós temos com o amor de Cristo, com o amor de Cristo, tá? Não adianta eu querer ser um pastor certinho, que a Bíblia diz que o pastor tem que ser irrepreensível. Como é que eu, ser humano, vou ser irrepreensível, irmãos? Eu não sou irrepreensível. Só que quando eu leio isso aí, eu tomo um tapa na cara. Porque está escrito, o pastor, o bispo, seja irrepreensível. Mas eu não sou irrepreensível. Cada dia eu tento ser, mas não consigo. Vou viver a minha vida toda tentando isso, mas o que eu estou fazendo é por amor a Jesus. Essa tentativa é porque eu amo Jesus Cristo, eu não quero Ele triste comigo. E essa tem que ser, irmãos, a nossa razão, ou a gente não consegue nada. Não, eu tenho que ser assim por causa da igreja, eu tenho que ser um pastor certinho, porque eu estou aqui há 44 anos de pastorado e eu não quero terminar o meu pastorado de forma lacônica, de forma negativa, então eu tenho que me cuidar. Não, eu tenho que me cuidar por causa do amor de Jesus. Eu tenho um compromisso com o meu pastor maior. Cada irmão que está aqui, cada um de vocês que está me acompanhando pela internet, tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer na minha vida é por amor a Jesus. E aí, se eu tiver que sofrer, irmãos, por causa de Jesus, eu vou sofrer.
mas aí eu vou suportar o sofrimento, porque se for por outro motivo, não aguento não. Não aguenta não. Mas quando é o amor, é por Jesus, existe aí o socorro do Espírito Santo, que não vai tirar a dor não, que não vai fazer você sofrer menos não, mas que vai dar uma força que é sobrenatural para você suportar aquilo que há de vir sobre mim, sobre você, e que pode acontecer e que as coisas estão ficando complicadas, não é? À medida que a gente está vendo o tempo passar. Então, a gente tem que colocar isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, por amor a Jesus. E aí Pedro, irmãos, traz à mente, quando ele usa essa história do sangue, do cordeiro imaculado, quer dizer, ele traz de volta a imagem do sacrifício judaico, que era o sacrifício de animais, por causa dos pecados, aplicando-o a Jesus. Essa era uma imagem comum aos cristãos judeus, mas já àquela altura, já à altura dos tempos de Pedro, grande parte da igreja não era mais de judeus, a maioria já estava se tornando gentia, e aí poderíamos dizer, bem, Paulo usou aqui, Pedro usou, eu passei muito tempo falando sobre Paulo, né, no estudo de Corinto, que acaba vindo. Mas Pedro aqui, a gente pode pensar, bem, mas Pedro trouxe essa imagem do sacrifício de Cristo. Está bem que mesmo os cristãos gentios aprendiam a amar as Escrituras, como o Antigo Testamento, era a Bíblia, né, que eles tinham, mas fica meio difícil. Mas não, irmãos, Pedro está no contexto pagão também, porque os povos que vinham do contexto não judaico também tinham práticas de sacrifícios para pagar seus pecados. E isso por todo o Império Romano, inclusive uma prática muito comum naquela região, inclusive que Pedro escreveu a prática, era algo que eu acho interessante, que as crônicas da história nos mostram. Havia escravos que conseguiam juntar bens e, fazendo amizade com um dos sacerdotes de um dos templos, no qual ele, o escravo e o seu senhor cultuavam, ele ia depositando esses bens nas mãos desse sacerdote. Ele tinha que confiar, obviamente, nesses sacerdotes, porque se o sacerdote fosse um picareta, um desonesto, ia levar o dinheiro dele todo, e isso aconteceu muitas vezes, nos dizem essas crônicas, mas às vezes não acontecia. Até que esse dinheiro, esses bens, nem sempre eram dinheiros, mas esses bens que iam sendo depositados nas mãos desse sacerdote pudesse chegar a um valor bem alto. E aí, como eu disse, se o sacerdote não fosse desonesto, e havia os que não eram desonestos, o próprio sacerdote, mesmo sendo sacerdote pagão, não era desonesto, aproveitava a vinda ao templo do senhor daquele escravo, num determinado momento, quando já havia uma importância bem alta, né, de valor, porque eram bens, às vezes, o escravo não tinha dinheiro, moedas, mas ia trazendo bens, e o sacerdote ia negociando e conseguindo moedas de prata, de ouro. E quando chegava, então, num determinado montante, o sacerdote chamava aquele senhor, que não estava sabendo, provavelmente, do que estava acontecendo, e dizia, olha, em nome do Deus ou da deusa tal, eu vou fazer uma comunicação a você agora. O seu escravo já tem o suficiente comigo para ganhar a sua liberdade. E o Deus ou a deusa tal está abrindo mão desse dinheiro, porque o seu escravo estava dedicando esse dinheiro a esse Deus ou a essa deusa. Mas esse Deus ou essa deusa está abrindo mão desse dinheiro para que esse dinheiro vá para você e você liberte o seu escravo. Dificilmente, irmãos, este senhor de escravos se recusaria a aceitar tal dinheiro, porque ele tinha medo das maldições desse Deus, dessa deusa, né, que poderiam vir sobre ele, porque o sacerdote já avisava, cuidado, porque se você não aceitar isso, você pode ser amaldiçoado, né? E aí ele aceitava, e a partir daquele momento, aquele escravo estava livre do seu senhor, livre em relação à sociedade. No entanto, a partir daquele momento, aquele escravo se tornava em escravo daquele Deus ou daquela deusa. Os entendidos do grego do Novo Testamento explicam que, pela maneira como Pedro montou esse texto, em grego, como nós estamos lendo, o autor estava usando a ideia judaica do sacrifício pelos pecados, em lugar do pecador,
como também estava usando esta ideia desta prática pagã. Ele estava declarando isto: somos livres por Cristo, mas nele e por causa dele nos tornamos seus escravos. Não nos causa espécie o sermos chamados de escravos de Jesus. Nós sabemos que vale a pena sermos escravos de Jesus, porque afinal nós somos escravos e ao mesmo tempo irmãos dele. A palavra de Deus diz que nós somos irmãos de Jesus. Ele é o Senhor absoluto e ao mesmo tempo o nosso irmão. Então somos escravos sim para servi-lo sem hesitar. Escravos para sermos propriedades dele sem reservas, mas experimentando o tremendo paradoxo que é o sermos escravos, mas ao mesmo tempo nos sentirmos donos ou nos sentirmos proprietários de uma liberdade que significa, que esta palavra liberdade significa em termos de total compreensão ou em termos de significado no sentido mais perfeito que se possa ter, que é a liberdade que Jesus Cristo nos dá, quando ele diz: se o Filho libertar vocês, aí vocês serão verdadeiramente livres. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreendermos, mais uma vez, parte, né, da sua palavra, ajudando que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sem essa ajuda a gente não consegue nada também, com a ajuda de Deus, como o Espírito Santo, a praticarmos essas coisas, mesmo caindo aqui, levantando de novo, mesmo não conseguindo, mas de novo querendo fazer, porque isso vai ser praxe da nossa vida, mas sempre com essa disposição de, por amor a Jesus, por causa de Jesus, sermos cada dia mais parecidos com Ele, para que as pessoas, ao nos olharem e ouvirem o que falamos, ao ouvirem o que nós cantamos e verem o que nós estamos fazendo, possam até dizer: não gosto dele, não suporto esse sujeito, não gosto mesmo, não gosto da religião dele, mas que ele realmente nos atrai e que esse Jesus para ele é muito importante, não posso ter dúvida o que é. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos então, meus queridos, para o nosso final de cultos, né? Agradecendo os irmãos que vieram. Estamos diminuindo no número aqui da frequência, né? Os irmãos estão gostando de ficar em casa, mas também o número de casa parece estar ficando um pouquinho mais menos assistente. Não vamos esmorecer, não, irmãos. Isso é uma tendência que nós vamos ter, não é? Foi feita uma nova pesquisa agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gosta disso, né? A gente não tem, infelizmente. Faz umas pesquisas, imagem em termos políticos, mas em outras coisas. A CEPAL já não tinha mais a força que tem, mas a CEPAL fazia muito esse tipo de pesquisa entre os evangélicos, né? Foi a CEPAL que nos revelou, alguns anos atrás, que 70% das pessoas que se batizam hoje nas nossas igrejas não são pessoas que vieram de fora. Pessoas que já nasceram dentro da igreja, tá? 70% das pessoas que estão sendo batizadas são batizadas porque nasceram na igreja. Ou seja, são filhos de crentes. São da própria comunidade. Já não temos mais aquela prática de tirar a maior parte dos nossos membros de pessoas, né, que vinham de fora. Alguma coisa tem que ser feita. Talvez a gente alguém disse que estamos ficando muito, né, dentro das paredes e esquecendo de sair. Vamos sair, não é? Embora a metodologia hoje de evangelização não é mais a mesma, né? Antigamente você enchia estádios, hoje você não enche mais. Então agora é o tete a tete, é a sua vida, a maneira de você ser o vizinho, é a maneira de você ser o colega de trabalho, é isso que vai começando a construir, né, este evangelho. Então que o Senhor nos ajude em relação a isso, que as pessoas percebam Cristo em nós. Vamos despedir os irmãos então? E pensar nisso, né? Por que a frequência? Frequência nada mais, nada menos do que a demonstração de que nós precisamos do Senhor, que nós damos importância a estarmos juntos, cultuarmos juntos, porque somos o corpo vivo de Cristo, né? Quando isso começa a perder também intensidade, valor, porque o nosso amor por Jesus está começando a sofrer também uma deterioração. Eu lhes garanto que essa é a pior tragédia que pode acontecer na nossa vida como cristãos.
E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a consolação e orientação do Espírito Santo de Deus, seja com todos os que estiveram agora nesta casa que nós chamamos de Casa de Deus, que estiveram como Igreja de Cristo nos acompanhando pela internet, e também com o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Bem que eu falei da pesquisa dos Estados Unidos, quis levantar agora que 25% dos crentes dizem que não vão voltar mais à igreja, preferem continuar cultuando pela internet. Mas já chegou a 40%, agora já está 25%, está melhorando. O meu já não está tão tétrico. Tivemos que nos ficar separados, mas agora estamos podendo nos juntar aos pouquinhos. Vamos nos juntar, aproveitar isso para a gente não lamentar depois. Deus, então, acompanhe a todos vocês.